Olá, pessoinhas do meu coração. Hoje a gente tá aqui pra fazer uma TBR, ou uma TBR, ou uma lista de leituras para a Maratona Literária de Verão 2024. Caso você não saiba nada sobre isso, o que tá acontecendo, o que é Maratona Literária, esse é um projeto do GF, o Geek Freak, e é um projeto que acontece 2 vezes por ano, uma no verão e outra no inverno, né? E é um movimento, é um momento em que a gente se propõe ler mais. Então a ideia é exatamente você consumir menos coisas de tela ou gastar menos tempo com outras coisas que não te agregam tanto quanto ler ou não te divertem tanto quanto ler, e focar nisso durante 2 semaninhas. E a Maratona Literária de Verão vai começar amanhã, dia 13. E eu tô super animada, por isso eu trouxe a minha TBR, que tá pequenininha, tá modesta nesse ano, mas eu vou colocar alguns agregados, assim. E quem quer saber mais sobre esse projeto, eu vou deixar linkado aqui na descrição o vídeo do GF sobre isso, tá bom? Então agora sim, bora lá. Na maratona você escolhe nessa maratona em específico, né? Porque a cada maratona o GF faz uma nova história, um novo universo pra justificar as nossas leituras, podemos dizer assim. Então, primeiro a gente escolhe a nossa família nessa maratona desse ano, que eu escolhi a família Andrômeda, e essa família te dá 5 desafios, e é sobre eles que a gente vai falar por aqui. Então, o primeiro desafio da família Andrômeda é ler um livro com mais de 350 páginas. E eu escolhi Alice às Avessas, que foi uma das minhas compras da Bienal. Tem vídeo aqui falando sobre a Bienal, se vocês quiserem, tá? Assistir, vou deixar linkadinho aqui no card. E esse é um reconto de Alice no País das Maravilhas, né? E é basicamente isso que eu sei sobre ele. Ele tem 420 páginas. Então tá aí dentro, e eu quero ler, eu acho que ele vai ser uma leitura leve, rápida, apesar do tamanho. Foi por isso que eu escolhi ele aqui. Então eu dei foco exatamente pra escolher livros que sejam tranquilos de ler. Tem 2 livrinhos que eu acho que vão dar um pouco mais de trabalho, mas no geral são livros que eu acho que vão ser de boa, de serem lidos. Próximo desafio, um livro que tenha uma adaptação. E aí, aqui talvez eu tenha dado um pouco uma roubada, mas ao mesmo tempo não, porque eu escolhi ler Sonho de uma Noite de Verão. Eu fui sim influenciada pela Natália Ávila, e agora eu quero conhecer o texto original, no qual ela se inspirou para colocar coisinhas ali no último livro dela, não direi que é amor. Mas então eu escolhi Sonho de uma Noite de Verão, e quer dizer, esse aqui não é o texto, não é o roteiro. Esse aqui não é o roteiro. Isso aqui já é uma versão adaptada da peça, mas ao mesmo tempo tem filme que é uma adaptação da peça, que é o roteiro. Então, tipo assim, várias adaptações em torno dessa história. E por isso que eu escolhi ela pra esse desafio. Eu acho que, apesar de não ser exatamente ali, ela cumpre essa função. E é uma coisa que eu já tava pra ler, então juntar o útil ao agradável. Eu adoro a maratona por isso, porque às vezes livros que eu quero ler, mas não vou ler agora, eu acabo trazendo por causa do desafio. Então, Sonho de uma Noite de Verão, e ele é pequenininho, curtinho. Talvez ele dê um pouco mais de trabalho por causa da linguagem, mas talvez não. Então, apenas vitórias, apenas felicidades. Um livro comprado por impulso, também é um livrinho da Bienal, que é Achados e Perdidos, que eu basicamente estava lá no caixa já pra pagar minhas compras em um dos estandes. Aí eu peguei, eu achei bonita essa cor da capa, eu li tipo 3 linhas da sinopse e falei, vou levar. Simples assim, tudo que eu sei é, uma criança é a protagonista. Apenas isso, então realmente foi uma compra por impulso. E eu espero não me arrepender dela. Mas se eu me arrepender, pelo menos eu ainda posso trocar no sebo, né? Para um livro de fantasia, eu escolhi O Pássaro de Fogo, que é um livro de contos de fadas russos, logo fantasia, porque é isso que contos de fadas são, na maioria das vezes, pelo menos. E estou contando que seja. Essa é uma edição em capa dura, a capa dela é igual a Jacket, e ela tem algumas ilustrações no miolo, seguindo uma coisa bem medievalzinha. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ela é uma edição bem medievalzinha, pelo menos nos começos de capítulo, né? Depois já é um pouco mais tradicional, podemos dizer assim.
Mas esse livro estava em um dos stands de R$10 lá da Bienal também, então foi uma ótima compra e fico muito feliz de ter comprado. Pra mim, o último desafio foi um pouco mais difícil de achar um livro, e o desafio é um livro que tem algum drama familiar. Não precisa ser um drama familiar, mas ter algum. E a minha primeira ideia foi Primeiro Eu Tive Que Morrer, porque é um livro que tá nessa pegada de novos clássicos, né, da literatura nacional. E então eu imaginei que tivesse, mas lendo a sinopse, eu cheguei à conclusão de que é muito mais um livro sobre autoconhecimento e autodescoberta do que algum drama familiar ali, até porque a protagonista está viajando, então meio que ela não tem muito contato com a família neste momento. Então eu acabei escolhendo um livro um pouco maior e muito mais denso, que é Mulheres Empilhadas. Tá do lado certo? Não, aqui. É assim. E aqui é um livro da Patrícia Mello, um livro nacional, e ele conta da perspectiva de uma jovem jornalista sobre vários casos de feminicídio e de abuso. Então a gente tem vários dramas familiares entre parceiros, e aí a gente tem meio que o ponto de vista dela, mas ao mesmo tempo o ponto de vista de todas essas mulheres que representam, sabe? Representam o que a gente vive, o que a gente teme viver. Então esse é um livro que tá cozinhando aqui há muito tempo na minha estante, porque eu sei que vai ser uma leitura pesada, eu sei que não vai ser uma leitura, nossa, que delícia, sabe? Vai ser uma leitura provavelmente difícil, até porque não é um tema que eu costumo ler muito sobre dessa maneira assim, escancarada, escrachada. Então eu quero trazer algo novo, porque drama familiar já não é um tema que eu leio muito. E aqui a gente vai ter vários dramas de casais e de mulheres sofrendo de seus parceiros, às vezes com filhos, às vezes sem filhos. Então é isso. Temos. Agora a gente passa para a parte Se Der Tempo. Então eu selecionei mais 2 leiturinhas para fazer durante essas 2 semanas, caso eu termine os 5 livrinhos dos desafios. Então a primeira delas é Primeiro Eu Tive Que Morrer, porque eu fiquei muito mais interessada nessa história depois de pensar, acho que vou ler. Agora eu quero mais ler, então vou deixar ela aqui como uma das minhas possibilidades de leitura no decorrer dessas 2 semanas. E ele também é um livro nacional, né? Eu já falei isso pra vocês. E aqui a gente vê toda a coisa da Lorena, que nem sabia que estava perdida, mas ao mesmo tempo precisava se conhecer e se descobrir. Então eu acho que vai ser uma leitura que vai conversar muito comigo. E eu gosto muito dessas coisas, eu gosto desses temas, tá? Apesar de eu não ler muito sobre, eu costumo consumir isso em outras mídias. Mas ler é sempre bom também, né? E o outro livro que eu não encontrei, tá? Eu não sei onde ele tá. Eu tenho ele, físico, mas eu não sei onde ele está. Que é Os Fantasmas de Felipe. Pra dar uma amenizada, né? Dar uma amenizada depois de tanto sofrimento. Que também um livro nacional de uma autora independente. E eu comprei ele na pré-venda dela, tá cheio de brindes, fico super feliz, super orgulhosa de poder apoiar essas pessoas. Mas ele é um livro sobre um menino chamado Felipe e seus fantasmas e tal, então realmente não sei muito mais sobre isso. Enfim, eu quero ler ele é curtinho, tranquilinho. E sempre bom apoiar autores nacionais, falar sobre isso aqui. Vai ter vlogão da Maratona Literária, tá? Vai ter vlogão, eu vou gravar tudo sobre as minhas leituras desse período. Inclusive, se eu sair pra ler e fazer aquela coisa aesthetic de leitora, gravarei também. Então, eu já peço você se inscrever nesse canal, porque lá no final da maratona a gente vai ter mais vídeo falando sobre isso. E nesse meio tempo a gente vai continuar fazendo vídeo, né? Aqui a gente tem 2 videozinhos por semana, mais ligados ao tema literário. Eventualmente tem alguma coisinha diferente, mas no geral a gente fala de literatura. E em breve eu vou lançar mais um projeto autoral, que é a novela Gisele,
baseada no balé de Gisele. A gente já tem um conto baseado nessa história, mas aqui eu vou pegar uma outra parte da história. No conto nós vimos Gisele morta, aqui veremos Gisele viva. Então, pessoas, todas as redes estão na descrição e eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me seguir por lá, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho! Aí.